Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 112 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que está vivendo uma crise de e-mails. O cara não responde e-mail nunca. É, muito jóia, viu, Marcelo? Eu sou o Marcelo, estou aqui com a Adriana, que está vivendo uma crise de... Preencha aqui. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Sara, que tem o problema de sofrimento de não achar o livro Problema de Sofrimento. Eu sou a Sara, consegui achar o livro, Dri. E eu tô aqui com o Cassiano, que entre todos nós é o que fede mais. Só porque eu não tô mudando. Eu sou o Cassiano e eu tô mais ou menos aqui com o Paulinho, que essa semana mais uma pessoa me perguntou assim: o nome dele é Paulo ou é Paulinho mesmo? Então assim, eu queria informar oficialmente que o nome dele é Paulo, tá bom? É Paulinho com Y. É Paulo Roberto. É, Paulo Roberto. Parece novela mexicana, né? Isso causa uma crise. Olá, Paulo Roberto. Gente, quem que chama Paulinho? Não existe Paulinho. Não, mas quer saber? Eu conheço uma senhora que chama Terezinha, Dona Terezinha. O nome dela é Terezinha, não é Tereza. Não, Terezinha tem. Ué, e por que não pode existir Paulinho? É, verdade. Eu ia ficar chocado se fosse Dona Terezinha no dia, cara. Tudo junto, né? Dona Terezinha. Né? Dona Terezinha. Se bem que tinha uma menina no Barrados do Baile que chamava Dona, né? Ai, mas ela tinha? Nos States. Tinha. Era mais feia de todas. Era a Dona Summers. Enfim, né? Nós estamos aqui pra falar de um tema não muito divertido. Ultimamente a gente não tem tido temas muito divertidos, né? Semana passada a gente falou sobre violência sexual. Olha o que foi isso, né? Contra a criança. Sinistro. É. E hoje sobre crise de fé. Vamos ver onde a gente consegue chegar nas nossas divagações, no nosso... Se a gente consegue voltar. Mas volta, né, depois. É, a gente combinou aqui assim, vamos tomar cuidado pra não ir tão longe que não se possa voltar, né? Mas hoje nós vamos falar aqui de nossas crises de fé. Será que é certo um cristão viver crise de fé? Um cristão pode ter uma crise de fé, né? A gente vai pensar sobre tudo isso aqui no nosso programa. E o Cassiano, que é o nosso pai apóstolo, né? O nosso o quê? Daqui a pouco vai ter gente usando esse título, hein? Olha, eu sou o pai apóstolo da igreja. Deve ter, viu? Deve ter. Eu não inventei esse termo, não. Já ouvi em algum lugar. Ai, céu. Mas o Cassiano é que vai conduzir essa nossa discussão aqui sobre crise de fé. Olha, só existe fé porque existe a dúvida, hein? Já vou jogar logo um fogo. Nossa, hoje a Sara tá afiada, meu. É só soltar que vai. É só soltar. Mas deixa eu contar coisas dos bastidores. A gente bate um papo aqui enquanto tá todo mundo tentando configurar seu computador antes de gravar o programa, né? E a Sara começou a buscar tanto livro, mas tanto livro que eu falei, meu Deus do céu, como que ela consegue ler tudo isso? Ela foi buscar Nietzsche, foi buscar Dostoiévski, qual o nível do programa? O Marcelo quase tava pedindo pra sair já, né? É, cara. Não, o Marcelo disse que não tá dando pé pra ele. Ele não tá dando meu pé pequeno pra mim. príncipe aqui do lado. Nossa, muito bom, não tá dando pé. Essa eu gostei. Não, também a Sara chegou com um Nietzsche aí, que misericórdia. Eu também não tenho manha, não. Não deu pé pra mim. Mas quem também, me ensinou a pronunciar o nome do Soren? Quem? Soren Cassiano. Não, porque tava mais assim, Kierkegaard. Eu achei que era Kierkegaard. Eu achava mais bonitinho, assim. É bonito, Inclusive você se decepcionou com ele, né, depois de ouvir o nome Não, dele. só com o livro dele, o outro não. Mas então, crise de fé. Quem vai começar a abrir o coração e dizendo em que fase passou ou está passando uma crise de fé? Quero ver quem tem coragem. Eu quero abrir também. só o coração, uma coisa antes da gente abrir o nosso coração, abrir um pouco uma coisa que tem antes. Assim, tem muita gente que não aceita cristão ter crise de fé, mas eu realmente acredito que só existe a fé porque existe a dúvida. Quer dizer, a dúvida permeia o universo da fé. A fé é a antítese da dúvida, né? Exatamente. Porque a fé é a certeza, é a convicção. Pra você Firme ter fundamento, né, como tá lá em Hebreus, das coisas que se esperam
esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas só se estabelecem dessa forma, né? Pela sua antítese, né? Então você só sabe que é frio porque existe o calor, né? Só Então, sabe que é bonito porque existe o feio. Que existe o feio, Exatamente. Bom, deixa pra lá. Não, é porque tem muita gente que não aceita, que não aceita isso. E assim, muitos cristãos nasceram em lares cristãos, graças a Deus, mas às vezes ele não vê a diferença na vida dele, porque quando a pessoa se converte depois de um tempo, nossa, eu fiz tanta besteira, eu não. Eu nasci num lar cristão, me converti, não sou filhinha de Nunca peixe. fiz besteira. Mas não fiz assim essas besteiras que todo mundo coloca, esses pecadões. Você não deu aquela saidinha pra ver como que era lá fora, né? Exatamente. E chega uma hora que a gente que tem essa criação, que às vezes se entra em dúvida. E muita gente condena. E muita gente entra em desespero por conta disso. Conheço pessoas que ficam desesperadas por conta disso. Na minha vida, eu vivi essa história pensar mais a respeito dessa questão da crise de fé. Na verdade, foi uma maneira mais forte, assim, há uns 2 anos. Primeiro porque eu tava numa crise de fé. O ano de 2009 pro Cassiano foi um ano especial, né, Cassiano? Foi um negócio assim. O pessoal me chamava de Jó, O pessoal chamava de Jó, assim, né? Então foi um ano difícil nesse sentido. E aí, como eu tenho, graças a Deus, algumas pessoas que, tanto na música quanto na pregação, e amigos também, que eu ouço, e eu sempre falo isso, né? Algumas pessoas, elas têm o dom, assim, a capacidade, sei lá, de colocar em palavras aquilo que a gente sente e pensa, mas a gente não consegue expressar e não consegue discernir exatamente. Aí a gente ouve alguém, ou ouve uma poesia, ouve uma letra, ou lê alguma coisa, e aí a gente fala, é isso aqui, é isso que eu tô sentindo, né? É isso que tá acontecendo. Então isso aconteceu comigo algumas vezes especialmente durante esse ano de 2009, e um dos caras que eu ouvi muito, a gente teve já o privilégio de gravar com ele algumas vezes, foi o pastor Ed René, né? O Ed René Kivitz. Então, assim, eu acho que uma das pessoas que eu ouvi muito nesse período foi ele. E ele falou algumas coisas muito interessantes, especialmente numa pregação dele que eu ouvi a respeito dos discípulos de Emaús, né? Aqueles 2 lá, que tá lá em Lucas 24, né? Aqueles dois discípulos voltando para Emaús depois da morte de Jesus. E que levantou várias questões para mim. Então, algumas delas, a Sara já colocou aí agora. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, como crente, bonitinho, que nasceu na igreja ou não, né? Mas que tá no meio aí da igreja, né? Da igreja evangélica, tá no meio do povo de Deus. Uma delas é exatamente essa, de admitir, de reconhecer, de expressar que a gente tá em crise de fé, a gente tem questionamentos que são profundos e grandes em relação aos elementos da fé, em relação ao próprio Deus, que assim, a gente gostaria muito de não ter, mas a gente tem, o que a gente pode fazer, entendeu? E aí a gente acostuma, porque não pode ter esses questionamentos, né, entre aspas, a guardar dentro da gente. A gente não fala sobre isso, mas na verdade, lá no fundo a gente tem. A gente é meio que criado a não questionar, né, muitas vezes. Exatamente, questionar é errado. E é isso que a gente mais incentiva aqui no podcast, é questionar as coisas, né? Não engolir as coisas do jeito que vem e realmente pensar naquilo e conversar com outras pessoas sobre isso, tentar discutir a ideia, pra ver se tem outros lugares pra se explorar, pra ver se aquilo que a gente vive realmente é verdadeiro, né? E a gente vê muitas pessoas passando por crise de fé exatamente quando chegam na adolescência, filhos de crentes, né? Porque crescem dentro de um lar cristão, tem bons exemplos na igreja e tal, mas parece que a fé que essas crianças têm é a fé dos pais, é a fé que os pais passaram pra ele, mas na verdade ele nunca chegou a questionar aquilo de verdade, a pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que é por aí? A gente gravou aquele programa A Ditadura da Incredulidade com o Libério, né? Ele falou sobre isso. O cara, quando chega na faculdade e vê que existe um horizonte fora da caixa em que ele foi criado, ele começa a surtar, porque ele vê, será que aquilo que me empurraram a vida inteira não foi uma ilusão, né? E tem uma frase aqui vou chamar de Soren agora, não vou, que eu achava tão bonitinho. Intimidade, né? Tô assim com ele. Tô com o Ni também. Ele fala assim, a resignação não implica a fé. Que tem muita gente por aí que é resignada, que não se permite duvidar, ele guarda aquela dúvida lá no fundo, e ao invés de questionar, colocar isso pra fora, ou por medo, ou porque ele já sabe que vão falar contra ele
ele apenas tem uma resignação. Tá tudo lindo, eu acredito em tudo, tá tudo certo, mas ele de fato não crê. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Acho que é a quebra da casca do ovo, assim, né? Que um dia na nossa história, assim, a gente acaba vivendo, assim. E acaba vendo isso até várias vezes, né? Eu vivi isso na minha adolescência. Eu recentemente também tive uma pequena... Não era bem uma crise, mas eu comecei a pensar muito em algumas coisas, assim. Até escrevi no meu blog que eu me autoadestrei a não fazer nenhum tipo de pergunta, né? Que é isso que vocês estavam falando mesmo. E fica aí o desafio. Quem descobrir onde está o blog do Marcelo, coloca nos comentários. É mesmo, cara. Eu fiquei curioso agora. A gente não vai contar, não. Daí a gente fica se resignando, né? E quando as outras verdades ou as outras realidades vêm na sua cara, você... Sei lá, eu acho que a gente na igreja, os pais, eles já ensinam os filhos a serem assim. Os pastores ensinam os jovens a serem assim. E não prepara para o mundo, não prepara para as outras ideias. E a pessoa vai sem defesa nenhuma mesmo, né? Mas será que tem como você colocar alguns questionamentos na cabeça de uma criança? Será que ela está preparada para... Não, eu acho que a questão não é nem você colocar o questionamento na cabeça da criança, mas é permitir que a criança questione. Porque às vezes você, desde criança, todo mundo passa pela fase dos porquês. E essa questão que vocês falaram, que quando na adolescência a gente sai da nossa caixinha, e aí as pessoas falam, não, você não pode questionar, é errado questionar. É pecado questionar, você fica com medo de questionar. Exatamente, você está questionando Deus? O que é isso? Isso você está ofendendo a Deus, né? Então, Sara, quando eu comecei meus questionamentos na igreja, nossa, eu lembro, eu era bem pequenininha, eu tinha acabado de aprender a ler direitinho, e uma das questões, assim, que eu não entendia é que Deus, ele sabia que ia acontecer as coisas e deixava acontecer na minha cabeça. Ele sabia que Caim ia pecar, que Caim ia fazer tudo aquilo, que a Eva ia insistir para Adão lá comer a maçã e tudo, e ele deixou acontecer, sabe? Daí eu lembro que uma das coisas que me ensinaram foi o versículo Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. E as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Então, e aí, assim, coisa que eu aprendi de que não era para questionar, porque são coisas encobertas e essas pertencem ao Senhor. Então, quanto menos você questionar, melhor vai ser pra você. Mas é duro que é por aí mesmo. É por aí mesmo que a gente aprende. Porque assim, tem coisa, claro que tem coisa na Bíblia que não tem. Por mais que a gente discuta, a gente não vai conseguir descobrir, né? Que vão ser reveladas no futuro mesmo. Cara, isso pra mim é o cerne de tudo, cara. Todas as religiões, igrejas e seitas e tudo, eles têm a pretensão de explicar tudo, cara. Aí que tá o erro, sabe? Ninguém aceita essa realidade de que tem coisa que não se explica. Não se explica. E que só a gente só vai saber quando chegar no céu, se Deus quiser falar pra gente. Exatamente. Só que tem algumas igrejas que você visita ou que você fez parte que te explica tudo, cara, de uma forma assim tão Mas tão sabe específica. Que nesse sentido, o pessoal, os neopentecostais, aí, esse pessoal mais recente, eles estão dando um banho na gente. Porque essa mania de querer explicar tudo é uma mania nossa de nós evangélicos reformados tradicionais aí, né? Porque a gente tem aquela mente racionalista, a gente precisa explicar tudo. Pra tudo a gente precisa ter uma explicação lógica e racional, né? Das coisas. Porque o nosso culto é racional e etc, etc. E aí a gente que cresceu nesse ambiente, a gente cresce com essa perspectiva. Aí chega uma hora, né? Uma das frases que o Ed usou naquele sermão era que chega um momento na vida, a hora que a casa cai, né? Que algum problema sério acontece e tal, que essas respostas que a gente ouvia na infância do Deuteronômio 29:29 ou outras respostas aí, elas não servem mais, né? Elas não dão mais conta da realidade, foi a frase que ele usou. E aí a coisa desaba toda, porque ela tá toda estruturada igual um castelo de cartas, né? E a coisa desaba. Então o Ed usou uma frase que eu achei muito joia. Ele disse assim, a crise de fé é aquele momento em que você percebe que o antigo já não lhe serve mais e o novo ainda não chegou. Então assim, aquilo que você aprendeu, aquela base da sua fé da infância, não serve mais, ela não dá mais conta da realidade, porque não te explica, porque você precisa... descobre que Davi não era um cara que ficava só acariciando a ovelhinha lindamente, sentado com a ovelhinha o dia inteiro. Tocando harpa. Você descobre que ele foi pro telhado, que ele devia estar na guerra, mas ele estava no telhado, cobiçou a mulher do vizinho, chamou a mulher do vizinho, pegou a mulher do vizinho, engravidou a mulher do vizinho, quis matar não o fica vizinho. Dando spoiler do nosso programa sobre Davi. Ah, tá. Não leiam então essa parte da Bíblia por enquanto, tá, pessoas? Não,
e você confronta realmente todos aqueles personagens bíblicos da infância. E claro que você não vai chegar para uma criança e na escola bíblica dominical dizer, olha, Davi foi um safado, viu? Ele era segundo o coração de Deus. Mas ele olhou a mulher do próximo, quis matar o próximo e pegou a mulher do próximo. Óbvio que você não vai fazer isso com uma criança. Mas chega um momento da vida que você descobre. E aí, essa crise de Davi, digamos assim. Mas Sara, assim, eu acho que isso é, pelo menos na minha crise de fé, assim, ou nas minhas crises de fé, é um pouco teórico. Pra mim a questão é mais assim. Por exemplo, ó, eu tô pedindo pra Deus, tô intercedendo por uma questão que é legítima. Seja pela cura do seu filho, da sua mãe, seja pela restauração do seu casamento, sei lá, uma coisa que é legítima, entendeu? Você fala, pô, tem promessas na Bíblia que Deus, ele vai cuidar disso. E aí Deus pega e não faz o que você tá pedindo. Não, entendi. Eu só falei essa questão da infância pra falar que coisas que não respondem. Das coisas que a gente aprende, né? Igual outro versículo que eu aprendi na infância foi o João 14,14, que fala, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Eu vos farei. Então daí, sabe, coisas assim. Eu pedia tanto pro Corinthians ganhar Libertadores, ganhar, e nunca ganhou. E você pedia em nome de Jesus, né, Dri? Pedia em nome de Jesus, eu ficava de joelho pedindo. E eu ficava assim, gente... Nossa, Dri, que vergonha, cara. Falar isso, não pode fazer. Ô, Dri, Deus tinha que atender, porque Deus é fiel. Essa voz. Melhor apresentação, melhor entrada. Mas olha só, uma coisa interessante... Nossa, da onde veio essa voz? Da onde veio essa voz do além? Acho que é Deus respondendo. Juliano. Só tem uma coisa aí. Oi, Juliano. Oi, tudo bem? Tudo. Essa questão aí do João 14,14, a gente só esquece assim, o que vem antes e o que vem depois, né? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o 15, se me amas, guardai os mandamentos. A questão é a seguinte, tudo que pedirdes em meu nome, significa pedir o que é a vontade de Deus. Sim, para que o Pai seja glorificado no Filho. É o que eu tô falando, já tá no 13, igual aquele outro versículo em Filipenses, se eu não me engano, acho que é o 4,16. Deixa eu ver se eu acho aqui, que todo mundo gosta de citar, mas esquece o que tem depois do versículo. Então, mas ó, deixa eu falar um negócio, gente, tá? Eu vou fazer o papel do mal aqui. Mas é o seguinte, joia, tem essas postinhas da Bíblia, tudo que a gente conhece, todo mundo. Só que é o seguinte, cara, na hora que você tá, por exemplo, o pessoal que tá lá no Rio de Janeiro, perto da Sara, lá na região das Serras lá, tá, você tá com a sua família orando bonitinho, orando antes da refeição, criando seu filho no caminho do Senhor, entendeu? Dando seu dízimo direitinho. Aí cai a chuva, cara, desaba tudo e mata a sua esposa e seus filhos. Entendeu? Como assim, cara? Como assim, entendeu? Como é que Deus faz um negócio desse? Entendeu? Como é que ele faz um negócio desse comigo? Aí, assim, a historinha da Bíblia, do João 14, do tal, cara, nessa hora, meu amigo... Vai embora com a lama. Vai embora com a lama. A casa caiu, entendeu? Literalmente. Entendeu? Aí sim, como é que fica? Eu tava ouvindo várias matérias enquanto tava acontecendo todos esses desastres, estavam contando os mortos, né, cara? E um muito curioso que eu ouvi foi de uma senhorinha que morava muito perto de tudo isso daí que tava acontecendo, e ela tava falando, olha aqui, ó, não aconteceu nada aqui na minha casa, tá tudo inteiro, meus móveis eu consegui salvar, tá tudo certo, minha família tá inteira, minha casa tá inteira. Deus é fiel, viu? Deus guarda, Deus guarda. Morreu 1.300 pessoas e Deus só é fiel com ela. Eu falei, não acredito que essa mulher falou isso, cara. Eu não lembro em qual livro que eu li que teve um desastre de avião e aí algumas pessoas ficaram vivas. E aí estavam dando graças a Deus na igreja pelos vivos. E aí a pessoa comenta, ué, mas e os mortos? Também foi graças a Deus que eles morreram. Então ficava aquilo na cabeça da pessoa. Bom, as duas situações foram graças a Deus. Só que uma pessoa estava dando graças a Deus, poxa, que bom, eu tô vivo, minha família tá viva, e o resto que morreu. Sempre vem aquelas frases assim, né? O tal acidente não aconteceu porque Deus livra, né? Deus livra aquele que serve a ele e tal. Mas se o acidente tivesse acontecido, se no livro geralmente falam ou que a pessoa tá em pecado, ou tinha alguma coisa lá. Morreu porque não, mas daí muda o discurso. Aí muda o discurso, né? Ou então, não, porque a vontade soberana de Deus a gente não aí sabe, é a vontade de Deus. Verdade. Pior é quando olha pra uma criancinha e fala, porque essa daí de certo ia dar coisa ruim quando virar adulto. Ia ser bandido. Essa é péssima. Eu ouvia isso, cara, quando era criança. Cara, alguém morria novo porque Deus sabia que ia ser pior. Quis poupar, sabe? Ou porque a avó dele fez alguma coisa em 1815. Não, o problema é que, principalmente no Brasil aqui,
as pessoas são muito místicas, né? Então tudo que atribuir a alguma divindade, alguma coisa que o divino fez. Se deu bem, foi graças a Deus. Se deu mal, foi porque Deus quis. Se não aconteceu nada, é porque Deus fez alguma coisa. E nem sempre é assim. Quando eu falo com o pessoal lá na igreja, eu falo pra eles, Deus estabeleceu as leis naturais. E tudo vai acontecer naturalmente, a não ser que Deus intervenha com o sobrenatural. Mas as coisas naturais vão acontecer. Como aconteceu no Rio de Janeiro. Você mora numa encosta de morro e chove muito, o natural é escorrer. Uma pessoa te dá um tiro, o natural é você morrer. Levar um tiro na cabeça é você morrer. Deus pode agir com o sobrenatural com relação a isso. Só que essa atribuição de coisas a Deus não é necessariamente fé. Esse é o ponto. Não é necessariamente fé. Deus livrou, mas não é necessariamente fé. E aí quando Deus não livra, a pessoa não admite aquilo, não aceita aquilo. E aí ela entra numa crise de fé. E Salomão fala, né, que as coisas vêm sobre os justos e os injustos. Então muitas vezes as pessoas não aceitam, é um cristão. Acontece com cristão, acontece com o ímpio. A mesma desgraça que pode acontecer com o ímpio, pode acontecer com o cristão. Salomão falou isso, Sara? Falou, tô tentando achar aqui em Eclesiastes aonde. Sara, isso daí é Mateus, cara. Isso é evangelho. Não, tem Eclesiastes. Deus derrama não, é Eclesiastes. Faz brilhar o sol. Não, gente, tem Eclesiastes. Vou pegar aqui minha Bíblia. Deus lança o sol sobre justos e injustos e derrama a chuva sobre os bons e os maus. Isso é evangelho, cara. Gente, Salomão falou alguma coisa, eu também vou achar. Vai Jesus aí. Isso é Mateus, pode ser. Mateus 5, 44. Sermão do Monte? É o que a gente chama de graça comum. Isso até, quer dizer, a teologia chama de graça comum. Mas o que o pessoal entra muito em crise é que eles ficam assim, Deus podia ter livrado? Podia, e por que ele não quis? Então, eu até comentei... Porque ele não liga tanto assim pra mim. Eu tava com vocês aí em São Paulo, eu lembro que acho que o Cassiano tava junto no carro, eu tive um momento que eu passei uma crise assim, não sei se é de fé ou se é de conceito, mas que eu ficava imaginando o seguinte: se Deus sabe todas as coisas, de que vai adiantar eu orar? Eu pedi pra Deus fazer alguma coisa. Se Ele sabe até o que eu vou pedir, quantas vezes eu vou pedir, que hora, minuto, segundo e a intensidade da minha voz. Isso por um tempo, assim, gerou algo complicado no meu coração. Você já ouviu aquela historinha de que Deus fala pro anjo trazer a bênção no pacotinho? Daí quando o cara morreu, ele falou, a bênção tava tudo aqui pra você, só que você não orou, o anjo não conseguiu trazer pra você. História. Eclesiastes 9:2. Vai, Sara, lê aí. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. O Mateus 5 fala, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Esse que é o que a gente chama de graça comum. Quer dizer, na verdade, a graça de Deus é derramada sobre todo mundo, não é sobre os crentes da igreja evangélica, não, né? Só que a Bíblia tem muitos outros trechos que falam exatamente o contrário, né? Contrário. O exato oposto. Se você pecar, você vai ser amaldiçoado. Se você andar na linha, você vai ser abençoado. Isso tem muito mais versículo do que versículo que quer livrar sua cara, que o ímpio vai perecer e o justo vai prevalecer. Mas isso não é evangelho, Marcelo. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso na progressão da revelação de Deus, isso é Antigo Testamento, não é evangelho. É tipo Josué, a mensagem do evangelho não é essa. A mensagem do evangelho é outra. Você escolhe, é diferente. Quando Josué fala, escolhei hoje, bênção ou maldição, quem que vocês vão servir, o que vocês vão querer. Agora, as coisas que acontecem no mundo, que o Juliano tá falando da ordem natural das coisas, isso aí é pra todo mundo. Claro que se você conhece a verdade, você peca, você vai ter uma consequência. Agora, tipo, o sol não brilha só em cima de quem é cristão. Assim, essa última crise, né? Essa última onda. Marcelo, admite, Marcelo, vai, admite. Não tem problema não, cara. A gente já falou, Marcelo, que pode ter essa minha última Essa é a última escorregada. Não foi. Eu caí na vida. Então, vai, Marcelo, tá bom, a gente foi te buscar lá na sarjeta, vai. A gente já falou. Eu ultimamente resolvi isso na minha cabeça, na minha espiritualidade de uma forma
que tá num limiar entre a fé e a falta de fé. Eu acho. E eu vou até colocar pra vocês aqui de uma forma, mais ou menos, até, sim, dou liberdade pra vocês criticarem e até vai ser legal se vocês me falarem alguma coisa que talvez me ajude a enxergar de outro jeito. Que é o seguinte, essas questões que a gente tava conversando agora mesmo, de que, eu vou orar porque eu tenho algumas coisas na minha vida que eu já orei bastante, não alcancei, daí depois de alguns anos eu desisto de orar por anos, daí eu volto a orar e oro e vejo que nada acontece e eu também passo por isso. E assim, geralmente essas coisas envolvem pessoas. E eu tenho praticamente convicção que é muito difícil, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil Deus mudar uma pessoa se ela não quer. Então, eu não tenho muita esperança mais, sabe? Quando depende de alguém, eu não tenho esperança de que uma coisa vai mudar. Eu concordo com você, Marcelo. Assim? Só pra adiantar que eu já concordo com você. Eu acho que Deus não muda a vontade de ninguém. Quase conversão, Adriano. Ué, mas por exemplo, uma conversão... Oi? E o que ele fez com Paulo? Mas se Paulo tivesse caído do cavalo, se Paulo tivesse caído no cavalo e continuado dizendo, eu vou continuar perseguindo o Senhor, ele falou, eu vou perseguir cego, mas eu vou perseguir. Ele tinha essa opção. Posso ler uma frase aqui? Não, pode? Vamos continuar. Não pode. Eu queria concluir, tentar concluir. Então, no que diz respeito a pessoas, essa é a minha... É assim o jeito que eu enxergo. Então, eu até oro, às vezes, quando estou mais desesperado, assim, com alguma coisa, eu oro. E às vezes eu até vejo alguma coisa melhorar, assim. Talvez seja mais por causa da minha percepção, da forma que eu encaro as coisas. Mas, no que se refere a pessoas, eu não tenho muita esperança mesmo na humanidade. Em outro tipo de coisa, em outras coisas, assim, por exemplo, eu quero... Não no que se refere a pessoas, mas em circunstâncias, eu acho que é mais fácil Deus intervir, acho que faz mais sentido eu orar, assim, eu tenho mais fé. Mas o que eu acho mesmo que o poder de Deus tá, assim, onde ele vai mesmo agir é dentro de mim. Aí que eu mais concentro minha oração e o que eu peço para Deus mesmo. Que é aí que é onde Deus pode mudar e eu posso deixar ou não. Quando uma coisa depende só de mim muita coisa da minha vida, ser melhor ou pior. Então aí eu acho que faz todo sentido do mundo o cristão orar mesmo e se ajoelhar e aí ele pedir o poder de Deus para mudança. Mas do restante, eu sinceramente, eu não... Eu vejo assim, Deus, se Ele quiser fazer, se eu orar ou não, se eu pedir ou não, se eu fizer campanha de oração ou não, Ele vai mudar, porque Ele quer, Ele faz isso pra muita gente, Ele cuida de mim e me protege de muita coisa que eu nem sei. Não é porque eu fico pedindo isso pra Ele, fazendo o jejum, esse tipo de coisa, é porque Ele me ama simplesmente e Ele faz, Ele dá isso de graça pra mim. E é assim que eu enxergo, sabe? É assim que eu sobrevivi a esse tipo de coisa. Eu acho que o que você tá falando é super profundo, cara, e tem tudo a ver, assim. Na verdade, não sei se eu entendi bem tudo o que quis dizer, mas o que eu tô pensando aqui é que a oração, ela serve mais pra mudar a gente do que... Ou na verdade, ela serve só pra mudar a gente mesmo. Porque ela não vai mudar o propósito de Deus. Deus tem o propósito dele. Agora, ela serve pra gente moldar o nosso propósito e o nosso caráter e a nossa vida aos propósitos do Senhor, né? Então, assim, por isso que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Porque os seus desejos vão se tornar iguais aos desejos do Senhor. O que vai mudar é o seu, não é o dele. Cara, mas a gente tá falando uma coisa muito polêmica aqui. Muito polêmica mas muito polêmica mesmo. A gente não, vocês. A gente tá dizendo que a oração, a gente orar por alguma coisa, por algum acontecimento, por algum fato que está fora das nossas forças, não faz a mínima diferença? Não acho mais isso. Já teve um tempo que eu achei isso. Sendo bem honesto comigo mesmo, apesar disso não ser bonito falar, isso pra mim é mais verdade do que... É porque, Marcelo, eu aprendi uma coisa a respeito disso. Por vezes a gente tenta pensar por Deus. A gente tenta colocar pela nossa mente como Deus deveria pensar. A partir do conceito que a gente tem dos atributos de Deus, a gente começa a moldar Deus de acordo com a nossa mente. E Deus não vai acontecer isso com Deus. Por mais que a gente tenha conceito teológico, seja o conceito que for, da onisciência, da onipotência de Deus, da presciência de Deus, não muda isso. Eu vou orar, o que muda é o quê? O que muda é a fé. Porque senão, os milagres, Deus já sabia que ia fazer todos os milagres que foram citados na Bíblia? Já sabia.
ele também já sabia quem ia ter fé ou quem não ia. Só que nós não sabemos. E a gente parte de um conceito de que nós sabemos que já vai ou não acontecer. Ou que tanto faz acontecer ou não, porque Deus já sabe. Então, mas tá concordando, Juliano. Na verdade, o que o Marcelo tá dizendo, a gente não muda Deus. A nossa oração não muda os propósitos. Mas nós não sabemos. Então, nós não sabemos os propósitos de Deus. O tempo todo Deus não. Não, mas eu não tô dizendo que a gente não deve orar. A gente deve orar. A gente deve orar porque a Bíblia manda a gente orar e a gente precisa orar até para os nossos propósitos se amoldarem aos propósitos do Senhor. Mas que muda o propósito dele, não muda. Juliano, eu não sei se é porque eu fujo muito do outro extremo, cara. Eu fujo muito do outro extremo, que é esse lance mais simplista de eu tenho um desafio na minha vida, de que, sei lá, imagine aí a coisa que é o desafio da sua vida. E eu vou orar e eu tenho certeza, chega o pastor pra você, irmão, tenha fé que Deus vai mudar. Eu tenho certeza que Deus vai mudar se você tiver fé, não sei o quê. E fica iludindo a pessoa de que é assim que funciona, entendeu? Que o problema é a minha fé, não é a vontade de Deus. Esse extremo, eu fujo dele. Eu acho que você tá preocupado de eu estar num outro extremo, exatamente, realmente. Pelo que eu tô entendendo que você tá falando. Mas eu fujo mais desse outro extremo, entendeu? O que o Cassiano falou pra mim. Ora, quando eu comentei sobre isso, tava com o Paulinho, tava com o Cassiano, não lembro quem mais tava no carro. O Cassiano falou assim pra mim. O Marcos. O Cassiano falou assim, tudo bem, ora, não se preocupa com isso. Ora, continua orando. Porque Deus mandou orar. Orar e sem cessar. Não mandou orar? Então tem que fazer. É o que Deus quer. É o que Deus quer. Se vai mudar ou não, não é nossa competência. É competência de Deus. Exatamente, mas você esteja preparado, entendeu? Juliano, não é querer os méritos pra mim, mas foi eu que falei isso, tá? Ah, foi você? Me perdoa, Paulinho. Eu achei que tinha sido Cassiano. Eu já tinha comprado a coisa pra mim, assim, já tava até meio... Já tinha estourado o peito. Vou lançar Nossa, caramba, eu mandei bem. Ô, Juliano, mas deixa eu que falei, mas... Deixa eu falar uma coisa agora, então. Ora, tá bom? Pronto, agora eu falei também. Se nós, por exemplo, a história de Daniel, que ele lá 3 vezes ao dia ele orava. Pra mim, aquilo faz a maior diferença. Não só porque as pessoas viam que ele tava olhando, a ponto daquilo incomodar e quererem que os leões fizessem picadinho dele, mas pra ele também. Pra ele, exatamente. Pra ele também. Pra ele e pras pessoas também, que viam que, o cara tá 3 vezes... Que isso? 3 vezes ao dia orando, pra quê? Agora, eu acho que a gente tá concordando, né? Uma questão é assim, uma das fontes das crises de fé, eu acho que é essa que o Marcelo falou. A pessoa, a coisa não acontece, ela ora, a coisa não acontece, e as pessoas falam pra ela, é porque você não orou com fé suficiente, ou porque tua fé não foi suficiente. Terrível isso. Começa colocando a culpa na pessoa. Ou porque você cometeu aquele pecado, não aconteceu. Agora Deus vai esperar mais 1 ano, vai te pôr em disciplina. Você continua pedindo, daqui 1 ano, talvez ele te dê se for bonzinho. Pois é. Isso não é o amor de Deus. Tá totalmente fora do amor de Deus. Não é a mensagem do evangelho, né? De jeito nenhum. E vocês acham que, assim, a crise de fé geralmente vem quando a gente tá passando por uma crise na vida mesmo, né? A gente tá com dificuldade, caiu do telhado, roubaram o carro na frente da igreja, esse tipo de coisa. Mas às vezes... Ninguém, viu, gente? Eu já tive crise de fé. Então, eu já tive crise de fé quando tava tudo bem, assim, sabe? Exatamente porque tava tudo bem. Tá tudo bem demais, né? Ai, Deus, manda uma aprovaçãozinha. Eu sei por quê, Paulinho. Eu sei por que você ficou assim. Porque a gente tem um conceito de que o crente verdadeiro, ele tem que passar por provação. Se ele não tiver tendo dificuldade, tem algum problema. Isso é uma coisa cara, que eu nunca vou reclamar disso, cara. Que está não, eu também nunca reclamei, mas eu sempre fico de boa, hein? Se esses caras são ingratos, eu não sou, não. Não, a Adri comentou isso no programa com a Ed René mesmo, lá, né? Sobre o que era mesmo? Sobre espiritualidade versus religiosidade. Religiosidade. A gente até falou sobre isso. Né? Mesmo, né? Porque parece assim que tá tudo bem demais e Deus tem uma porção de provações na nossa vida que ele tem que distribuir em algum momento. Então parece que a qualquer momento vai chegar uma, né? Eu já cheguei a conversar com o meu pastor sobre isso. Eu já cheguei a buscar aconselhamento. Vim conversar, pastor. O que foi? O que tá acontecendo? Nada. Ele...
Como assim? Você não tá acontecendo nada, tá tudo bem, tem algum problema. Eu tô querendo um probleminha. É por isso que eu nunca seria pastor, cara. O cara vem falar com essas coisas pra mim. Eu dava logo uma cajadada. Posso contar um testemunho Não tá sobre querendo? isso? Toma. Me contaram uma história de uma moça. Foi a Nara que contou, mas faz muito tempo mesmo. Eu era bem criança. Tipo 40 anos. E foi a Nara que contou. Eu era bem novinho, assim. É história triste isso? Não, era a história de uma missionária de um livro que ela leu, ela gostou muito, assim. A Carrie Ten Boom? Não sei. Corey tem bom. Corey Ten Boom, amo a história Que é uma da mulher Corey Ten Boom. que... talvez vocês confirmem aí. É uma mulher que comia salgadinho durante a gravação. O Cassiano. Deu uma cara. batata. É uma mulher que comia salgadinho durante a gravação. Que é mulher balinha. é essa? gente, É uma balinha de gelatina que chama minhocas. O Cassiano Eu é um comi isso durante o missionário que come Chama minhoca. worms. Vermes. Chama vermes a bala. É da Rebeca. Eu achei aqui na geladeira. Desculpa aí, gente. Coitada da Rebeca, vai acordar e não vai ver a balinha. Então, era uma moça que tinha essa inquietude na vida dela. Que bonito, cara, eu mando bem às vezes. Essa inquietude na vida dela. E ela questionou a Deus disso, de nada acontecer na vida dela e tal. E daí ela teve um acidente, ficou tetraplégica. É a Johnny. E aí ela- Erickson. E aí ela virou uma grande missionária depois, contando esse testemunho. Não foi um acidente mergulhando, ela bateu a cabeça na pedra? Foi isso mesmo. Ah. Todas as Cara, classes e foi têm a eu mesma história. ouvi essa história que eu tenho medo de reclamar. De reclamar que tá tudo bem. Que absurdo, cara. Que Eu absurdo. nunca mais reclamei, cara, de nada. Já que a gente tá numa terapia de grupo aqui, uma terapia espiritual de grupo, eu tô passando por um momento, eu não sei se eu tô numa crise de fé, mas sabe quando você tem uns altos e baixos? Eu sempre quis ser pai, porque eu me lembro pelo menos desde os 20 anos, eu já tô com 37. Olha só, muitas revelações hoje, hein? Cara, eu levei um susto quando você começou a falar. Eu pensei que você ia falar, eu sempre quis ser padre. Eu também. Não sei porquê, cara. E depois que eu e a Rosana nós nos casamos, faz 5 anos que a gente tá casado, a gente aguardou um tempo até pra ajustar as coisas, algumas questões de trabalho. Aí a Rosana foi chamada pro banco, né? Ela teve uma promoção no Banco do Brasil. E aí, logo depois da promoção, deu uns 3 meses, a gente falou assim, não, agora a gente vai realmente, a gente vai ter filho. E isso faz 2 anos já. Foi em janeiro, há 2 anos atrás, que a gente começou efetivamente a tentar ter filho. E assim, é muito frustrante, porque todo mês eu recebo um não, sabe? E Você recebe um espere. um espere. Não, mas assim, é um não. Não foi dessa vez. Não por foi enquanto. dessa vez. E eu vejo que eu já tive muitas reações. Eu já teve vezes que eu tentei dar de ombro, já teve vezes que eu chorei, várias vezes eu chorei, já teve vezes eu vivi que essa fase aí de eu também, pensar cara. assim, realmente bem isso não como é é. pra mim não, eu acho que eu me enganei, Deus não quer que eu seja pai, sabe, por uma questão de conformismo, às vezes eu simplesmente nem espero, deixo a coisa acontecer, e percebo que isso me afeta, porque afeta a minha confiança em Deus. E talvez é por um sentimento egoísta, um sentimento errado, porque Deus não tá fazendo o que eu quero. Eu quero ser pai. É legítimo, eu creio ser legítimo. Claro. E Mas vocês- não Isso tá aí, acontecendo. isso aí se enquadra perfeitamente no que eu falei no início, Juliano. Uma coisa legítima, você fala, pô, tá errado eu querer ser pai? Como assim? A Bíblia fala, como flechas na mão do guerreiro são os filhos, herança do Senhor são os filhos, blá blá blá, Sim. aquela coisa toda, né? E aí passou já todas aquelas questões na minha cabeça. Será que é porque eu cometi algum pecado que Deus então tá me disciplinando? Porque isso é o comum que tem na cabeça das pessoas. E tem na minha cabeça também. Será que Deus tá me disciplinando? Será que... às vezes eu fico pensando, será que é culpa da Rosana em alguma coisa? Quer dizer, eu tenho um problema físico com relação a isso. A minha taxa de fertilidade é baixa. Eu tô procurando médico. Teve uma época que eu falei assim, não, eu vou simplesmente esperar e Deus vai fazer e pronto, sabe? Só que acontece, eu falei de alegre, porque eu não percebo que eu tenho fé suficiente pra isso. A Ana, ela mudou o coração de Deus ou Deus quis dar um filho pra ela? Quando ela orou porque Penina tinha filhos e ela não tinha. Explica pra quem não sabe, Ana, mãe de Samuel da Bíblia, né? É na mulher do Eucana. Não é esposa do Juliano. É a esposa do Eucana. A minha é Rosana. Então, por isso que às vezes eu não sei, sabe, responder isso. Se Ana mudou... Então, gente, a gente vai ficando por aqui.
Até mais, gente. Um abraço. Até o próximo programa. Quando você estiver lá na Jerusalém Celestial, você vai ter todas as respostas. Amém. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Verdade. E serão reveladas. Um dia serão reveladas. Beleza, Não, gente? passa o spoiler aí do outro programa que a gente vai fazer pra responder sobre a oração. A gente vai gravar sobre a oração. A gente explorou bastante o tema Na verdade, é hoje, só tá? pegar um pedaço desse aqui e colocar um recadinho no começo e no Não, final. será mais concluído. A gente tá só preparando o terreno, gente, pra vocês assistirem o da oração. Esse assunto sobre esperar ter filho, eu acho que é um dos clássicos, assim, né, pra essa questão de crise de fé. Eu conheço hoje, sei lá, talvez meia dúzia de pessoas que tá nessa situação. Casais e tal. O Juliano, Eu conheço um casal e conheço um outro também que foi lá da igreja que esperaram assim, sei lá, acho que pelo Não, menos tem uma vários. década. E o Gil nunca tinha compartilhado isso com... Assim, eu nunca tinha ouvido, então é mais um que tá nessa lista. É interessante como os questionamentos e as colocações são muitíssimo parecidas. Assim. Muito parecidas. Ah, será que eu fiz algo errado e Deus tá me punindo? Será que é pra eu adotar, sabe? Essas coisas. Eu ouvi de uma menina, ela falou assim, eu pedi pra Deus me matar, pro meu marido casar com outra mulher e ter filho com ela. Misericórdia. Eu fiquei arrepiada que na hora eu não conseguia responder pra ela. E depois eu liguei e falei, olha só, você nunca mais fale isso. Porque assim, seu marido casou com você. Se é pra vocês terem filho, não faz o menor sentido você morrer pra Deus dar uma outra mulher pra ele ter filho com outra mulher. O que é isso? Então as pessoas... As pessoas pensam assim, coisas realmente duras. E no momento que você tá numa crise de fé, eu também já tive uma crise de fé, não de chegar a ponto assim, Deus não existe. Nunca foi um negócio assim tão, eu não acredito em Deus, eu não acredito em mais nada. Mas foram questionamentos, até quando você lê o Velho Testamento, você fica, caramba, teve um cara que morreu no banheiro com a espada enfiada no corpo, o outro ficou preso numa árvore e foi... Misericórdia, sabe? Eu já pensei assim, nossa, Paulinho vai ter que editar, cara. Foi empalado. É um mundo tão comportada, gente. Ia ter que colocar um pi, pelo menos. Ai, gente, que horror. Não, eu vou eu tô tão comportadinha. Eu vou colocar poxa. só de sacanagem. Teve um cara que morreu no banheiro com a espada enfiada no c... Eu aqui tão séria. Não, e aí você começa a ler umas coisas assim, ou quando você pensa exatamente no sofrimento das pessoas, por que isso? Por que a pessoa boa sofre? Por que uma pessoa ruim às vezes está melhor do que alguém que vai na igreja, que serve a Deus, que você sabe que é fiel? Por que os animais sofrem? Eu, por exemplo, assim, eu fico muito, muito mal de um animal sofrendo. Eu vi um pombo, eu detesto pombo, eu acho que pombo transmite doença, mas assim, eu vi um pombo sangrando na rua e eu comecei a orar, Deus, salva o pombo, tinha atropelado ele. Que o pombo fique sendo... Não, aí depois eu encontrei um rato, tipo, meia hora depois no engarrafamento tinha um rato. Dó de rato não dá, né, Sara? Misericórdia. Cara, eu morro de pena de bicho e eu acho assim, poxa, por que Deus faz os bichos sofrerem quando, na verdade, Adão e Eva foram os culpados? A criação geme esperando a salvação. Todo mundo tem esses questionamentos. Aliás, eu vou passar uma listinha de livros que eu li durante essa época. Foi acho que entre 2006 e 2007. E eu não tinha com quem conversar. Porque ou as pessoas não estão na mesma sintonia que você, não entendem, ou as pessoas mais experientes, que você deveria buscar aconselhamento, falam, nossa, você está completamente errado, sou herege. Você não pode conversar duvidar. isso com alguém, uma coisa dessa, pra você chegar nisso... É muito complicado, porque você tem que confiar na pessoa. É 1 quilômetro de distância. Às vezes você abre... Eu sou o tipo de pessoa que, assim, se alguém chegar pra mim no meio da rua, eu começo a falar. Então, pra mim não é tão difícil me abrir, mas assim, eu sei pra que... mim, imagina. Eu sabia que eu teria resistência. Até dentro de casa, você não pode pensar assim, você não pode questionar. Deus sabe o que faz. Exatamente, aquela resposta pronta. Deus sabe o que faz. E você entra num desespero, e eu fico pensando, por exemplo, quem quer ter um filho e não consegue, porque às vezes eu peço coisas para Deus que são, assim, menores. Ai, Deus, me arruma um namorado legal aí, vai, pô. Ou Sarah, coisa tipo, me dá um emprego decente. Às vezes é mais difícil ter um namorado legal do que ter um filho. É verdade. Eu só falo uma coisa, preste atenção nos seus ouvintes. Dos meus ouvintes. Mandem cartas, currículos, recomendação, conta do banco. Gente, ó a Sara aí, gente. Não, Vocês não estão bastante extrato bancário, quem né? quer ter um filho? Ô, Paulinho, vamos fazer um podcast, o pessoal manda carta, a gente lê. Pronto, fechou. Eu fico pensando, quem quer ter um filho? Ou teve uma época que a minha
minha avó e depois a minha mãe, elas tiveram tipo um câncer de pele e tiveram que operar. E minha mãe, quando tirou a bandagem, hoje em dia ela não tem nada. Mas quando ela tirou e eu vi aquele negócio enorme no rosto dela, eu me senti tão mal, porque o rosto dela tava horrível. E aí, assim que ela subiu, eu pensei, Deus, por que o senhor fez isso com a minha mãe? Minha mãe é uma serva tua, é uma pessoa decente, uma pessoa ótima. E eu comecei a colocar todos os pontos positivos da minha mãe pra Deus. Deus, por que o senhor não fez isso com, sei lá, com Hitler? Trocava o bigode dele por isso. E assim, eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, passa por uma crise dessa. E é um negócio, assim, sufocante. É sufocante você não ter com quem falar, você ouvir respostas que não te ajudam, ter respostas que não te servem pra nada, te deixam pior ainda, e você não sabe como sair daquilo. Essa questão das respostas é que a gente às vezes acha que tem que ter resposta pra tudo, e não vai ter, igual criança. E aí você não tem a resposta. Ajuda a falta de conhecimento ainda da maioria das pessoas. Então ela pega uma resposta pronta e pronto. Empacota, tá ali, tá o clichêzão aqui, frase feita, é o que eu sei falar. Quando eu não sei nada, eu falo assim, Deus sabe todas as coisas. E isso resolve tudo, mas não resolve nada. Não resolve nada. Todo mundo sabe, eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas e isso que tá acontecendo comigo? Eu preciso de uma resposta pra isso. Realmente é igual uma criança que tá dentro de um carro e fica, vai chegar? Tá chegando? O adulto sabe quanto tempo falta pra chegar, mas na cabeça e assim, mal comparando, é a gente com Deus. Tem coisa que a gente, na nossa mentalidade infantil, a gente não vai entender nunca. Deus pode falar pode desenhar pra gente que a gente não vai entender. Sim. Não vai entender. Isso é uma colocação importante, porque imagina só, né? A gente não pensa muito nisso, mas imagina o Deus que criou o universo, né? O Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Que compreensão que a gente tem com todo o avanço científico tal do universo? Nenhuma, zero, entendeu? A gente tá longe, a gente não sabe nem o tamanho do universo, a gente não sabe nada. E a gente quer, assim, pretender explicar Deus racionalmente dentro da nossa, né? Colocar Deus dentro da nossa compreensão. E a gente nem se dá conta do absurdo que é isso, né? Então assim, eu sempre lembro do final do livro de Jó, né? Jó tem tudo aquilo. Aí Jó fica o livro inteiro questionando, né? Por quê? Aí no final, Deus fica 3 capítulos o quê? Ele não responde pra Jó, ele fica só perguntando, né? Jó, aonde você tava quando eu criei a Terra? Quando eu criei o universo. Aonde? Assim, tipo assim, você acha que você tem condições de entender os meus propósitos, né? Não tem condições. Filho, quem é você? E eu acho essa parte em Jó, assim, magnífica, porque assim, a gente se compadece o livro todo. Primeiro porque assim, Jó, coitado, ele tava lá sendo bom, fazendo a vontade de Deus. Aí vem o diabo e fala, olha, ele tá bom demais, hein? Mas também tem casa, tem esposa, tem filho, tem TV a cabo, tá aí com dinheiro, carro do ano. Vamos tirar isso dele? Vamos ver se ele continua te servindo? Jó, coitado, pegaram Jó pra pato, tadinho. E aí ele acontece um sofrimento atrás do outro na vida dele. Ele não só perdeu o carro do ano, como ele descobriu também que ele tinha câncer. Perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos. Morreram todos os seus filhos. Morreu tudo que você tinha de animais, morreu tudo. E ele perde tudo. Ainda tem os amigos dele que, você tem alguma coisa errada na sua vida, hein? Grandes amigos, né? Grandes amigos. E aí, realmente, a gente se envolve com Jó, porque, querendo ou não, a gente se coloca na situação de Jó. E a gente entende quando ele questiona Deus. Mas aí Deus vem com um tapa de pelica no fim. Puf! Jó, quem é você? Você é menor do que seu nome. Essa é nova, cara, valeu. Essa é boa, sabe? Eu criei agora, obrigada. E a gente é como Jó. Eu vejo uma questão interessante nessa história de Jó. No começo dos acontecimentos, que é o que leva muita gente a alimentar a crise de fé. É quando a mulher dele fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque muitas pessoas, quando a gente tá numa crise, tá passando por um problema, quer empurrar a gente mais pro buraco ainda. Quando a gente dá ouvido pra isso, a gente faz minguar a nossa fé, a gente faz minguar a nossa confiança em Deus. Que nem sempre é muita, mas ela vai minguando de uma tal forma, Deus não vai fazer nada mesmo. Porque é muito mais fácil se conformar. Quando você tá numa crise, é muito mais fácil você fazer o papel de coitadinho do que lutar. Sim. Não vou ter filho mesmo. Não é vontade de Deus mesmo, não. Eu acho que Deus, às vezes a pessoa começa assim, não, realmente, eu acho que Deus, isso ele não pode fazer pra mim. Porque ele tá fazendo pra tanta gente. Então ele tá ocupado, não vai fazer pra mim. Eu ouço pessoas falando sobre essas coisas. Tem gente que parece que cospe criança, né? Pessoa espirra, sai uma criança, tosse,
sai outra criança, e às vezes não tem nem condição de manter. O cara tem 16 filhos, e a mulher continua engrávida. Pô, sai da maternidade e já tá grávida. Por que Deus não inverteu as coisas, né? Aquele que não tem condições... É pobre, não tem condição de criar, exatamente. Deus dá asa pra quem sabe voar, né? Exatamente. Uma maravilha. Aquele versículo que diz, né? Gente, vocês falaram de Jó, posso indicar um livro? Pode. As pessoas gostam de suas indicações, viu, Sarah? Você tá com... eu li lá que o pessoal tá anotando as minhas indicações. Depois você tá com moral aqui, né? Tem um livro, o título dele é forte, eu emprestei isso pra uma menina que tava numa crise, e a mãe dela veio com outra crise desesperada atrás de mim. O que foi que você emprestou pra minha filha? Porque eu me senti mal quando eu vi a capa do livro. Aí já tive que explicar e contornar a crise. Decepcionado com Deus, do Philip Yancey. Philip Yancey, eu pensei nesse agora. Ele fala de Jó e ele conta a história do Richard, que era um cara que estava escrevendo exatamente sobre a vida de Jó. E aí aconteceram algumas coisas na vida do Richard, ele perdeu a noiva, enfim, outras coisas. E ele entrou numa crise, queimou todos os livros dele, falou que a partir daquele dia ele não acreditava mais em nada. E o Philip Yancey escreve esse livro pro Richard e para todo mundo que tá numa crise, que tá decepcionado com Deus, que tá esperando alguma coisa que não aconteceu, que acha que Deus às vezes pode ser injusto. E é triste porque no fim ele fala que ele não sabe o que aconteceu com o Richard, se ele ainda tá sem a fé dele ou se ele já voltou pra Deus. Mas assim, muito bom esse livro. Não é pra qualquer um, tá? O mais louco é que depois a Sarah ouve o programa e fala: nossa, eu não lembrava de ter falado tanto. Sarah. Paulinho que edita pra eu falar mais, gente. Ele duplica a fala da Sarah. Duplica. Esposinha de volta no Fica a Dica. Tava com saudade? Olha, vocês sentiram minha falta, fala a verdade. Mas também, se não sentiram, não fala nada. Olha só, gente. Adivinha de quem que a gente vai indicar o livro hoje? Dá umas dicas, vai. A gente vai dar algumas dicas. A primeira dica, a gente quase gravou com ele. E a outra dica é que a gente já indicou 2 livros dele. E outra dica é que o cara tem muitos livros bons. É por isso que vale a pena sempre indicar os livros dele, né? Não, também o cara escreve pra caramba, né, gente? Escreve muita coisa. Tem muita coisa e tem muita coisa boa. Eu vou contar pra eles. Nós estamos falando de... Hernandes Dias Lopes falou sobre esse tema. Livro de Hernandes Dias Lopes. Nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre sofrimento, sobre enfrentar dificuldades e buscar em Deus as respostas. E é por isso que a gente indica pra você o livro Se Deus Nos Ama, Porque Sofremos, de... Hernandes Dias Lopes. E o mais legal é que o livro também tá num preço sensacional. A Agnes tá fazendo as promoções. Só, o cara é bom, escreve bem. E o livro tá muito barato. É mais um livro de bolso, aquele fácil de levar pra qualquer lugar. E tá, pelo menos essa semana a gente garante, a Agnes garante pra gente que vai ficar R$ 8,90. Então você, durante essa semana de publicação desse podcast, entra lá e pode comprar. Se você tá ouvindo depois, tenta entrar lá, vai ver qual que tá o preço. Não vai estar caro, porque os livros da Agnes não são caros, mas é só clicar lá e adquirir. Se Deus nos ama, se Deus nos ama, por que sofremos? Resposta de Hernandes Dias Lopes. Clica lá e adquire já o seu. Eu não vou arriscar responder essa. E, gente, o pessoal tá olhando no MP3 Player e tá vendo, nossa, já tá perto de 1 hora esse programa. Pois e eu ainda não tive resposta nenhuma. Onde esses caras vão chegar? Não, eu acho que a gente já teve. Acho que a gente já teve algumas respostas importantes. Por exemplo, essa colocação sobre Jó, ela é importante. Então, assim, vou falar 2 coisas, tá? A primeira é isso, a gente tem a pretensão de entender os propósitos de Deus. Então, por que eu não tive filho? Por que eu não tô tendo filho? Por que tá acontecendo isso, aquilo? Por que minha mãe tá com câncer, entendeu? E a gente não consegue entender todos os propósitos de Deus. Salmo 73. Exatamente, porque prospera o ímpio, né? A gente não pode ter essa pretensão. E uma outra coisa que, lembrando do texto que eu citei de Mateus, de Lucas 24, dos discípulos de Emaús, é assim, na verdade, aqueles
aqueles discípulos, eles estavam no auge da crise de fé, né? Porque, por exemplo, isso que o Juliano compartilhou agora, mas o Juliano, ele ainda pode viver esse mês, o mês que vem, etc., na expectativa de Deus ainda não respondeu, ele ainda não deu o filho que nós estamos esperando, mas ele ainda vai dar, ou ele ainda pode dar. Aqueles homens lá, eles estavam num estágio mais avançado, porque Jesus já tinha morrido, entendeu? Então assim, acabou, não tinha mais esperança, acabou, já era. Deus não fez o que a gente esperava, que era mandar o Messias para nos libertar. Então assim, crise de fé total. Deus não fez e ponto final, não funcionou, né? Mas na verdade, Jesus estava andando do lado deles, só que eles não reconheciam, né? Os olhos deles estavam impedidos de enxergar. Então acho que isso é uma outra coisa importante pra gente lembrar, que às vezes a gente tá só com os olhos impedidos de ver, a gente tá com foco no lugar errado, né? Na verdade, Deus, ele tá do nosso lado, ele tá andando com a gente no meio daquela questão. É só que a gente não tá percebendo, a nossa percepção tá sendo impedida aí por alguma coisa ou outra, e a gente não tá enxergando, a gente não tá percebendo. Tem alguma coisa que a gente não tá enxergando. Uma coisa que às vezes eu consigo perceber nisso é Deus me adestrando. Sabe, eu percebo assim que às vezes a crise de fé que as pessoas passam chega a ser um treinamento de Deus para ela poder suportar mais. Eu me lembro de um livro que eu li, do Watchman Nee, chama O Poder da Pressão. Ele faz a seguinte comparação: a água, quando ela ferve, ela vira vapor. Se ela tiver numa chaleira, ela vai simplesmente sair e evaporar. O máximo que ela vai fazer é um barulhinho naquelas chaleiras que apitam quando ferve. Mas se você colocar essa mesma água para ferver numa caldeira, ela pode mover um navio ou pode mover um trem. O quanto você suporta de pressão é o quanto Deus vai te dar de poder. E só vem a pressão através de crise, através de dificuldades. Eu acho que Deus mede não, né? Porque Deus já sabe, mas Deus mostra para nós a nossa medida de fé nas crises, nas dificuldades. Porque quando tá tudo bem, é muito fácil. Agora, quando vem uma crise, quando vem uma dificuldade, e o quanto você consegue lidar, e o quanto que aquela pressão se transforma em poder para você continuar firme, para aquilo te sustentar, ainda que com dificuldade, ainda que você chegue a desistir de algumas coisas, mas você volta, retoma a força e continua, essa é a medida e a preparação de Deus para coisas maiores. Tem uma frase do Rocky Balboa, que ele fala o seguinte, né? Cara, é muito fantástica essa frase. Olha só, a Sarah citando Dostoiévski, você de Rocky Balboa, cara. Então, mais o Rocky Balboa, hein? Eu sou mais Rocky Balboa também. Então, mas saca só, ele fala o seguinte, ó: não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Olha só, sabedoria é Rocky Balboa, cara. Isso vem de Nietzsche, gente. Olha só, viu? Tem um fundo, ó. Tem um fundo. Mas você consegue imaginar Sylvester Stallone lendo Nietzsche? Não. Eu não consigo imaginar ele apanhando com o livro do Nietzsche. No intervalo dos treinos, lendo lá Nietzsche. Ele fala o que não me mata, aquilo que não me mata me fortalece. É mais ou menos assim a frase do Nietzsche. A frase que eu aprendi quando era criança: que não mata engorda. Você falou do Dostoiévski, eu ia falar uma outra coisa, mas assim, a questão da fé. Se não existem provas, também a gente não tem como saber qual é a medida da nossa fé. Porque assim, tudo que a gente pede, Deus entrega, cadê a fé? Cadê até o livre-arbítrio para você poder duvidar? Deus em nenhum momento criou robôs. Vocês vão me seguir, tudo que eu quiser vocês vão fazer, tá? Vão brincar de vivo-morto? Não existe isso. Então, se a gente receber tudo, a gente não vai ter fé. Deus não quer um tipo de relacionamento, é como, sei lá, um cara que namora com uma piriguete. Tudo que a mulher quer, ele dá. Leva ela no lugar mais caro pra ela comer, dá joia, dá isso, daquilo outro. Ela não gosta do cara, ela gosta daquilo que o cara dá pra ela, do dinheiro que ele tem. E Deus não quer esse tipo de relação piriguete com os seres humanos. Nossa. Ele não, é sério, ele não vai fazendo coisas pra gente gostar dele. Boteco. Não, isso tá em Dostoiévski, que eu tô assim, fazendo de uma forma mais... A Sarah tá traduzindo pra gente entender. Nós não temos essa capacidade. Não, tem, assim, gente, quem puder ler, assim, é um calhamaço, mas é muito bom, super recomendo, Irmãos Karamazov. São 3 irmãos, um deles mata o pai, um é ateu e o outro é um cara super cristão. Tem uns diálogos maravilhosos no livro e o mais interessante que eu acho é a parte do Grande Inquisidor, que ele fala do milagre, do mistério e da autoridade de Jesus. Se você não lê o livro todo, mas lê essa parte, é fenomenal. Com uma frase que eu vou te explicar o que ele fala do livro. É um diálogo que seria com Jesus. Tu não desceste da cruz quando gritavam zombando de ti.
desce e acreditaremos que és o Filho de Deus. Não descestes porque não querias escravizar o homem pelo milagre e só desejavas uma fé espontânea. Querias um amor que fosse livre e não os transportes servis de um escravo aterrorizado. Nossa, que legal. Muito profundo. Muito legal. Foi muito... Talvez na edição eu entenda. Ele não Dostoiévski Descomplicado só tem o nome. Ele não quer robozinho mesmo, né? Não quer robozinho. Não quer que você fique com ele só porque ele é legal, é bonitinho, ele te dá coisas que você quer. Não, mas me surpreendeu muito o Dostoiévski falar sobre isso. Eu não imaginava, sério mesmo. Cara, é bom. Não, vale a pena ler Dostoiévski, cara. Vale muito a pena. Esse, o Irmãos Karamazov, que a Sarah indicou, é muito legal e na verdade é um romance, é uma leitura que dá pra ler, assim, né? Legível, de complicado, né? Só tem os nomes mesmo. Eu sempre entendo Irmãos Cara de Pau quando mas ele levanta uns questionamentos muito profundos, assim, muito interessantes. É bem legal, sim. Tem uma fala que me marcou bastante no passado que eu ouvi, pastor da igreja que eu frequento. Só pra não repetir os nomes, né? Muito bom. Que foi concluindo uma discussão sobre sofrimento e tudo mais. Ele tava dizendo que ele acha muito triste quando alguém olha pro cristianismo e fala que o cristianismo é uma fuga. O cristianismo é uma fuga, é uma coisa fácil que as pessoas procuram, que a fé resolve tudo, que tudo tem solução. Só que o verdadeiro cristianismo é exatamente o contrário disso. É o cristianismo de você ver um sofrimento, ver uma pessoa que você ama com uma doença terminal, você pedir por aquilo e mesmo que não seja atendido, você ter a força de você continuar acreditando e continuar tendo esperança, que essa é a maior força do cristianismo. Isso realmente me diz muito sobre essa questão. Se o Marco estivesse aqui, eu ia citar uma frase do C.S. Lewis a respeito disso. Eu vou citar então uma do Soren aqui. Aliás, gente, outra indicação, Temor e Tremor. Ele tá falando da história de Kierkegaard. Fala aí, Cassiano. Cassiano que fala o nome dele com mais... Soren Kierkegaard. Soren. Então, ele tá falando da subida de Abraão com Isaac exatamente na hora que ele ia imolar Isaac. Então, o Temor e Tremor é baseado no versículo, o nome, e ele tá falando o tempo todo de fé no livro. Sobre o que o Marcelo falou, tem uma frase dele que eu acho ótima. Ele diz assim: não se permite a quem quer que seja crer aos outros que a fé possui pouca importância ou é coisa fácil, quando é ao contrário, a maior e a mais dolorosa de todas as coisas. Olha só. Ainda bem que eu tenho outra chance pra tentar captar isso. Não, é sério, eu não consigo. Nessa altura da madrugada, você lê Soren Kierkegaard e querer que eu entenda na primeira... Gente, esse livro eu lia e relia. É um livro fino, mas é um livro assim denso. Denso e tenso. Tem coisas assim. E ele narrando a história de Abraão, pô, é muito comovente. Mais comovente do que eu, Marcelo e Cristiano narrando. Eu duvido muito. Eu falei comovente, eu não falei engraçado. Cômico. Vamos terminar com uma palavra de esperança para os nossos ouvintes? Inspiração. Cara, assim, apologética, pra quem tá aí em crise de fé, meu filho, se você não tem com quem conversar, ouvir o podcast, alguém me entende, ok, te entendemos. Você tem que resolver, ou você fica na crise, ou você sai da crise. E se você ficar na crise... Não, é sério, se você ficar na crise... Às vezes a pessoa para, não tem jeito, então eu vou ficar na crise. Eu fiquei um tempinho estacionada na crise. Aí eu pensei, bom, não posso viver minha vida toda na crise. Porque isso começa a afetar... Você vai na igreja e algumas coisas começam a te incomodar, você faz algumas coisas e não se sente bem. Então, ou você sai ou você continua. Se você quer sair da crise, livros de apologética. Vou colocar aí embaixo nos comentários algumas recomendações de livros. Claro que ler compulsivamente não vai adiantar nada, você não vai ter resposta pra tudo. Por exemplo, C.S. Lewis e o Problema do Sofrimento. Fantástico. Ele trata aqui de alguns tópicos. Mas assim, não tem resposta pra tudo. Você tá passando por uma crise de fé? Guarda o teu coração. Não sai falando pra qualquer pessoa. Se você quer se abrir, se você quer expor, se você quer buscar um aconselhamento, procura uma pessoa de Deus. Isso vale pra qualquer crise. Principalmente do casamento, né? Você tem crise, tem gente que tem crise no casamento, a primeira coisa que faz é começar a falar mal do marido pra todo mundo. Sai falando pra todo mundo. E depois não consegue ir atrás das palavras. Ai, amor, desculpa.
Aliás, a Adri me falou, viu, Paulinho? Ah, não, é mentira. A Adri não é de falar. Mas é sério mesmo. Guarde o seu coração, busque aconselhamento, busque ajuda, leia a Bíblia, leia livros. A crise de fé é um deserto. A gente só fica no deserto o tempo que a gente quer. O povo de Israel ficou 40 anos porque Deus precisava de tratar ele. Você só vai ficar o tempo que Deus precisar de te tratar. Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você buscar entender o propósito de Deus e, principalmente, entregar a sua vida para o propósito de Deus, independente do que esteja acontecendo nela, mais fácil você sair desse deserto. Eu vou dizer o seguinte, pode ser que eu vou ser meio polêmico, assim, mas vou dizer o seguinte: se você está em crise de fé, de verdade, dessas profundas, assim, sinceras, não faz nada. Sim, fala com o Senhor, entendeu? Não deixa de falar com Deus, mas eu sei que a gente fala com Deus de um jeito ou de outro, seja brigando, seja reclamando, seja gritando com Ele, mas quando a gente está em crise de fé, é porque a gente tem fé. Não dá para ter crise de fé na ausência de fé, né? Esse tipo de crise que eu estou dizendo é quando a gente tem fé, e a gente tem que ter uma fé para estar em crise, para que ela esteja em crise. Então, assim, é a hora que a gente está brigando com Deus, que a gente está discutindo e tal. Então, assim, eu creio de verdade que, assim, Deus, ele no seu momento lá, ele vai se derramar sobre você. Porque senão, se falar assim, faz isso, faz aquilo, deixa aquilo, eu tenho uma impressão, uma sensação de que isso aprofunda, é um potencial enorme para aprofundar a nossa crise. Porque daí a gente tenta fazer a coisa, mas não está na nossa mão, entendeu? O poder de resolver aquela situação. Então, assim, espera no Senhor, espera em Deus, porque a grande resposta é a gente se encontrar com Jesus mesmo. Encontrar com Jesus e aí, né, a resposta de Jó, agora meus olhos te veem. Quer dizer, ele fez alguma coisa, Jó? Não fez nada. Foi Deus que foi lá e o resgatou, né? E não deu as respostas que ele queria, que ele pediu, não deu as respostas, mas ele falou, agora eu estou enxergando o Senhor, porque ele saiu da sua crise de fé. Então eu acho que a crise de fé, ela vem e ela vai. E é isso. Eu sei que não tem mais recadinho, mas eu preciso dar esse recadinho agora. Então não fala. Não, é sobre os comentários. Então, a gente não tem mais os recadinhos, mas como o Paulinho falou no podcast número 100, a gente agora está conversando com todo mundo lá nos comentários. Então, assim, você que tem uma crítica, que tem uma sugestão, quer deixar a gente feliz, é legal. E a gente fica acompanhando nos comentários. Às vezes mandam pelos fragmentos, mas no comentário todo mundo consegue ver. E a gente faz um diálogo. Então, assim, se você gostou, elogia. Se você não gostou, critica. Se você achou legal, comenta. E a gente vai respondendo também. Eu não respondo mensagem por mensagem, porque senão também vão ficar, 100 comentários só meus. Então, assim, eu leio e junto e vou respondendo todo mundo. Paulinho também está respondendo, a Adri. É legal fazer essa interação pra gente saber se estão gostando, se não estão. E a gente, por ali, todo mundo socializa. Nossa, Sara, como você tá aplicada, né? Nossa, eu quero mandar um beijo, que tem muita gente legal que fica dizendo que gosta de ouvir, que eu sou muito engraçada. Às vezes, sei lá, o mundo é muito triste. Então, assim, só de saber que eu tô fazendo alguém rir, já me deixa mais feliz. Eu te acho muito engraçada também. Obrigada, plexus pra todos vocês. Nesse programa, todos os podcasters se comprometem a participar dos comentários também. Olha só que coisa linda. Ó, que Até o Marcelo. Até o Cassiano. Eu leio lá. Eu leio sempre. Eu queria dizer que eu não leio nada. Ninguém fala comigo. Ô, Sara, e agora tem gente cobrando sua participação no vlog, olha só. Quando que a Sara vai aparecer no vlog? Quando eu for no Dr. Hollywood. Muito bom. Dr. Ray. Dr. Ray.